Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Raíssa Amaral, sou bióloga, graduada pela UFBA, no Instituto Multidisciplinar em Saúde de Vitória da Conquista, bióloga sanitarista com especialização em gestão em saúde e a proposta é trazer um pouquinho para vocês nesta videoaula a Lei número 11.350 de 2006, né? Item 7 do edital do Conhecimentos Específicos para o concurso da saúde dos cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Então, trabalhando um pouquinho dentro dessa legislação, né, o que ela traz, as principais atribuições aí dos cargos, né, as atribuições em comum e um pouco de resolução de questões que a banca tem colocado nos últimos concursos que ela fez, certo? O que acontece? Basicamente, essa legislação, ela dispõe sobre o aproveitamento de pessoal, né, dentro do âmbito da saúde para regulamentação aí destes cargos com um piso salarial nacional, certo? Inclusive, ela traz uma tabela, né, ao final do documento sobre essa questão do piso. Mas a banca costuma também cobrar em cima do que tem dentro das atribuições, e é isso que a gente vai focar aqui com essa videoaula, certo? Vamos lá então, para a gente caminhar um pouquinho sobre o que trata essa legislação. Então, de uma forma bem geral, é uma legislação federal que regulamenta aí o parágrafo 5º da nossa Constituição Federal, nossa Carta Magna, nossa Lei Maior, né? E que diz o seguinte: uma lei federal, na Constituição, deve dispor sobre o regime jurídico e o piso salarial nacional destes profissionais, né? Bem como as diretrizes, os planos de carreira e a regulamentação das atividades. De quem? Dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, né? Então, essa lei ela vem como uma resposta ao que preconiza a Constituição, lá em 88. E aí ela coloca que compete à União essa questão, né, de prestar assistência financeira aos estados, aos municípios, para cumprir de fato essa questão do piso, da existência e determinação do piso para os agentes, certo? Então, ela basicamente vai falar sobre essa questão do piso salarial, de uma forma geral, e vai esmiuçar, né, especificar sobre as atribuições de cada um e falar sobre as atribuições também em conjunto, certo? E é isso que a proposta que eu vim colocar aqui para vocês neste momento. Bom, logo então no artigo 1º ela vem colocando essas atribuições, essas atividades, tá? E algo bem importante, bem interessante, que eu acho que pode ser que seja cobrado como uma curiosidade pela banca, que essa lei, ao final do ano passado, mais especificamente para agora, 2024, ela teve uma pequena alteração aí, passando a se chamar Ruth Brilhante, a Lei Ruth Brilhante. Quem foi essa mulher, né? Essa lindeza que está aí na foto para vocês. Ela foi uma agente de saúde, um agente de comunitária em saúde da região de Goiás. E ela entrou dentro dos movimentos, das causas, né, das lutas pelo seu cargo, em função de atingir essa questão do piso para a categoria, certo? Então, depois, né, dessa lei, depois do falecimento dela em 2017, agora ela recebe essa homenagem, né, alterada na lei como lei chamada Lei Ruth Brilhante. Né? Lembrando que homenagens desse tipo costumam fazer acontecer de fato para quando a pessoa é já falecida. Pois muito bem, o que é que temos aqui de importante, tá? Seguindo aí os artigos da legislação, o terceiro ele vai especificar sobre as atribuições do agente comunitário de saúde, né? Então, deixa bem claro, ó, tem como atribuição o exercício de atividades destacáveis, prevenção de doenças e da promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde. Percebam que
essas palavras aqui em destaque, elas não estão em vão, né? Então, essas palavras, elas fazem uma referência aí aos princípios do nosso Sistema Único de Saúde, né? E está dentro desse arcabouço como principal atribuição do agente comunitário. Então, prevenir, promover, né? E colocando a sua ação, a sua essência enquanto profissional, né? Ações mediante visitas domiciliares, visitas às residências ou de comunitário, ou seja, em um cunho territorial, em um limite territorial, certo? Então, de cara, a lei já vem trazendo isso no seu artigo 3º. É interessante, né, perceber logo isso no início do documento. Seguidamente, nesse artigo, ele tem aí alguns parágrafos e uma série de incisos falando sobre as atribuições específicas, que a gente vai ver um pouco mais adiante. No artigo 4º, ele pauta, então, né, a lei, ela, na verdade, ela pauta sobre as atribuições do agente de combate às endemias, né? Da mesma forma, ele coloca, tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos também, e promoção da saúde desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS. Não muito diferente, da mesma forma, né, essas palavras destacadas têm aí efeito de uma referência ao que está na Lei Orgânica da Saúde, né, que é a nossa Lei 8.080, certo? Então, nós temos aí, dentro das atribuições dos agentes comunitários de saúde, uma especificidade voltada para os princípios do SUS, tá? E por coincidência ou não, que não é coincidência, dentro das atribuições do outro cargo do agente de combate às endemias, nós temos uma relação mais direta com o que seriam as diretrizes do SUS, né? Lembrando que o agente de combate às endemias, ele vem trabalhar muito em cima das chamadas vigilâncias, né? Da vigilância epidemiológica, vigilância de saúde trabalhada, vigilância ambiental, certo? Então, tem essas divergências, né, no sentido de diferenciações que a gente vê aqui em relação às atribuições de cada um. Aqui é a diferença básica de tarefas entre um cargo e outro. Aqui, principalmente para quem não é da área da saúde, é interessante, né, fazer essa relação com o cargo das palavras-chave em destaques, para poder lembrar suas atribuições, porque pode haver também, a banca pode querer confundir vocês na hora das questões, né, que tiver porventura relacionadas a esses artigos, certo? Então, é interessante lembrar que o agente de comunitário de saúde é muito voltado para os princípios, então prevenção, promoção, recuperação da saúde por meio das ações das visitas domiciliares. E o agente de combate de endemias, ele está voltado para a vigilância, para a prevenção, para o controle de agravos, né, de doenças e agravos, e para promover essa saúde de forma geral, principalmente por meio da educação em saúde, certo? Então vamos lá. Aí eu trouxe essa tabela, né? Eu sintetizei o que está na lei dentro dos incisos desses artigos. Então, artigo 3º, agente comunitário de saúde, nós temos lá vários incisos. Fiz um compilado aqui, assim como eu fiz as atribuições também dos agentes comunitários ou agentes de combate às endemias, né? Então, para cada um dos cargos aí, você está assistindo essa aula, você pode estar dando uma recortada nesse vídeo, identificando o que te interessa, né, para estudar, para otimizar o seu tempo. Para quem vai fazer para agente de comunitário de saúde, nós temos aí, então, essa tabela com várias atribuições específicas, né? De uma forma geral, nós temos que compreender que a ação domiciliar, o lidar com o paciente, o falar com informações em saúde e da realidade, da rotina da unidade básica de saúde do território desse paciente, é a principal atribuição, né? É o que, digamos assim, que eu posso falar de forma que referencia quem é o agente comunitário de saúde, certo? Dentre as atribuições que tem lá, né, todas elencadas na lei, nós temos a primeira, a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural. Então, logicamente que depois de um certo estabelecimento de vínculo, não necessariamente em toda visita, vai estar se fazendo uma entrevista com o paciente, mas usualmente
o agente comunitário ele tem dentro da sua ficha, dentro dos seus formulários, utilização de instrumentos que são isso, né? Formulários, fichas, questionários sobre a questão demográfica daquela unidade, daquele domicílio, né? daquela residência, bem como as condições de saúde, as condições socioculturais daquela família, né? É assim como também a criação desse instrumento, que é o cartão da família, que as unidades costumam ter, e por aí vai. Então, isso é a atribuição inicial básica, né? Que é a utilização de conhecer os instrumentos que conhecem a realidade daquela família. Nós temos aqui, nós temos aqui o detalhamento das visitas domiciliares com coleta e registro. Então, tudo isso ele deve ser passado para o planejamento das ações de saúde da unidade de referência, né? Da unidade básica de referência. A mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para a área de saúde e socioeducacional. Então, esse passar a informação, esse estimular a participação, por exemplo, no Conselho Local de Saúde da comunidade, as ações dos dias de vacinação, dos dias de campanha, né? Tudo isso é atribuição do agente comunitário de saúde. A realização dessas visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento. Pois bem, aqui a gente tem a questão de uma crítica, né? Atualmente existem muitas áreas descobertas no nosso município. Eles falam assim, né? Referenciam dessa forma, áreas descobertas. Inclusive, por isso está se realizando um certame. Tem a questão também, né? Do bom senso e da atuação ética do profissional. A gente sabe que muitos deixam a desejar em não realmente fazer essas visitas domiciliares, tá? Enfim. Mas é a principal, é a porta de entrada, né? E é o que caracteriza o agente comunitário de saúde. Então, pode ter pegadinhas, inclusive, na prova com relação a isso, tá? Dentro das alternativas, não entre a questão, eu não acredito que não no enunciado da questão, mas dentre as alternativas, eu ter cuidado em interpretar direitinho, porque é a porta de entrada, é a referência do cargo, é essa, né? Para os agentes comunitários de saúde. Essa visita domiciliar regular e periódica. Dentre as atribuições, nós temos aqui também a questão do acompanhamento de condicionalidades de programas sociais, então, juntamente articulado com o CRAS, que é o Centro de Referência em Saúde em Assistência Social, da assistência social, né, que é outra política pública. Esse agente ele tem que ser dominador do que acontece naquela família, né? Conhecer se aquela família vive em vulnerabilidade social, se recebe benefícios como o BPC, que é o benefício de prestação continuada, se recebe Bolsa Família, ele tem que estar ciente disso, se essa criança está na escola, tá? Tudo isso é atribuição dele. Assim como, enquanto profissional de saúde, que ele é, inclusive está estabelecido nessa lei, né? Em casos excepcionais, ele tem a obrigatoriedade, né, de, durante a visita, fazer algumas ações diretas de cuidado de assistência à saúde, como, por exemplo, aferição de pressão, medição de glicemia, aferição de temperatura. Como é que acontece isso, Pro? Não é que ele tem que chegar em toda casa e fazer isso também, não, e fazer esse acompanhamento, porque não é ele o profissional da assistência que cuida, né, que atende, não. Não, então, não veja como atribuição primária dos agentes essa questão, certo? Mas o que acontece? Ele está acompanhando a família, ele já sabe que ali existe um diabético, existe um hipertenso, já sabe a realidade daquela família. Digamos que porventura ele chega numa determinada casa e aquele paciente aquele dia está com a diabetes alterada. Então, ele, enquanto profissional de saúde que ele precisa dar essa atenção, né? E fazer esse acompanhamento mais direto, essa assistência mais direta, tá? Assim como a participação do planejamento e mapeamento institucional, social e demográfico, então, inclusive, os nossos agentes comunitários de saúde já, né, efetivados vão ter muito trabalho com relação a isso, a esse planejamento, a esse novo mapeamento do território, a consolidação e análise de dados obtidos nas visitas domiciliares precisam ser contrarreferenciadas para os profissionais da unidade que atende essa família, né? A realização de ações que possibilitem esse conhecimento pela comunidade de informações obtidas em levantamentos epidemiológicos. O que acontece aqui?
algumas atribuições, não são isoladas, né? Um profissional, ele não consegue fazer educação em saúde sozinho. Então, mais à frente a gente vai ver que tem as atribuições integradas ou em conjuntos com os agentes de combate às endemias. E essa é uma delas, né? Também essa realização de ações, como, por exemplo, feiras de saúde, né? Palestras, campanhas e divulgação, sim, né? O fato é, gente, que a divulgação do que acontece dentro do âmbito da saúde, da política de saúde que o município adota, ele deve ser perpassado, ele deve ser dito, né? Divulgado para a população. E aí se faz também como atribuição tanto do agente comunitário de saúde quanto também do agente de combate às endemias, essa questão de passar essa informação adiante, certo? A orientação de indivíduos e de grupos sociais quanto a fluxos e rotina e ações desenvolvidas no âmbito da atenção, né, básica. Uma coisa que a gente também não tem esse hábito, né, devido à questão prática, mas está na lei, ele precisa passar a rotina da unidade, você tem o direito, né, enquanto usuário da unidade, de saber pelo seu agente como que é a rotina, quais dias que atende determinados grupos, né, quais dias que a equipe tem, porventura, uma capacitação, quais os dias que o município adotou no calendário aí as campanhas e por aí vai. Então, é um direito do usuário e um dever, enquanto atribuição do agente comunitário de saúde, passar essa informação. Assim como o planejamento e a avaliação, desenvolvimento e avaliação das ações, bem como o estímulo à participação da população, né, no acompanhamento aí dessas ações locais, principalmente na questão da participação do conselho local, certo? Conselho local de saúde, que acontece em toda unidade básica de saúde. Agora, falando das atribuições para os agentes de combate às endemias, nós temos o seguinte: não difere muito no sentido de ter responsabilidades, né, com a comunidade, com o território, mas se distancia na sua perspectiva. Então, os agentes comunitários de saúde, ele tem uma ação voltada para a família, né? Para a residência, é local, é aquela coisa ali, unidade. É individual no sentido de ter um olhar específico para a realidade a que ele acompanha. Já o agente de combate às endemias é totalmente diferente. Ele tem um olhar mais global, ele tem um olhar mais à comunidade, né? Então, ele vai olhar as doenças e agravos, ele vai olhar a questão de vigilância, ele vai olhar como prevenir determinadas doenças, né? As doenças urbanas, digamos assim. Então, tem as diferenças nessa questão dos cargos, ter cuidado também que a banca pode provocar essa questão, né? De diferença entre um e outro. E aqui nós estamos também sintetizados. Lá no artigo 4º, nós estamos falando das atribuições lá relacionadas à vigilância, prevenção e controle, né, dos agentes de combate às endemias. E aí vai ter os seus parágrafos e incisos. E seus incisos, então, tem esse material aqui que eu sintetizei nesse quadro, né, falando o seguinte. Quais são as atribuições, então, do agente de combate às endemias? Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativa à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde. Então, esse desenvolvimento de ações coletivas é mais atribuição do agente de combate às endemias, tá? Lembrando que ele não faz nada sozinho, então, em muitas dessas aqui, ele vai precisar do seu parceiro, agente de saúde, agente comunitário de saúde, mas em termos práticos, digamos, as ações de educação popular e saúde, ela deve ser muito bem planejadas e muito bem preparadas como atribuição desse cargo, né, do agente de combate às endemias, certo? Assim como a realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde em interação com o agente comunitário, a identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde. Então, isso é atribuição do agente de combate às endemias, né? Principalmente se ele está num território em que tem situações suspeitas aí de doenças
zoonóticos, de doenças urbanas. Então, quando indicado uma situação de surto, por exemplo, ele precisa contrarreferenciar isso, ele precisa enviar para a unidade de saúde, né? Assim como comunicar a sua coordenação direta. É atribuição dele também a realização de ações de campo. Então, na verdade, essa que é a marca registrada, né, do agente de combate às endemias. Essa questão de fazer uma ronda, de fazer ações de campo, né, de coletar material entomológico, coletar material biológico, melhor dizendo, né, insetos, roedores, serpentes e outros que podem vir a cometer aí a saúde pública, fazer a coleta e a observação de reservatórios. Então, essa marca dele entrar nas residências, entrar nos terrenos baldios, de olhar as caixas d'água, de olhar o lixo, né, de fazer ali uma observação ativa, uma busca ativa, é a marca registrada. Mas não é só essa. Juntamente com isso, que é uma das atribuições de campo, em que ele realmente se imersa, né, tem uma imersão na comunidade, nós temos aí o cadastramento e atualização desses imóveis que estão desassistidos, que estão inabitáveis, certo? E aí nós temos algumas atribuições que são basicamente atribuições gerais, conjuntas com outros profissionais de saúde, como, por exemplo, a execução e prevenção de controle de doenças com a utilização de medidas de controle químico. Então, ele pode usar determinada substância em casos em que haja uma situação ali em que realmente precise usar desse fim último, né, para controle, uma situação de surto, por exemplo. Esse registro de informações referente às atividades deve estar armazenado de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde. E as duas últimas atribuições, né, específicas deste cargo incluem a identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças, né, que tem importância epidemiológica, relacionada principalmente aos fatores ambientais, então situações de enchentes, né, situações em que haja o uso de agrotóxico, por exemplo, numa determinada região, situações em que haja uma interferência do fator ambiental, da questão ambiental nessa observação do território, ele tem que identificar e cadastrar, né? Ele tem que notificar. Por fim, a mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental, como, por exemplo, o cuidado, né, com o lixo, com saneamento básico. Pois muito bem, ainda falando sobre a questão das atribuições e atividades do agente de combate às endemias, o parágrafo 2º desse artigo 4º, que traz essa questão específica para este cargo, aponta na legislação outras atividades, né, que devem ser assistidas por um profissional de nível superior e condicionada à estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental de atenção básica. Aqui, gente, basicamente, o que acontece? Nós temos algumas atividades que esse agente de combate às endemias, ele tem total autonomia para realizar e conhecimento, principalmente depois da prática, mas que a lei discriminou por conta da responsabilização que acontece dessa ação. Como assim? Normalmente tem algumas atividades que ela tem um grande impacto ou uma grande consequência na comunidade. E este cargo é um cargo de nível médio, certo? Mas esse cargo, ele, normalmente, ele também está condicionado ali, tem uma responsabilização, tem uma coordenação por trás, né? As vigilâncias têm que estar sempre atentas ao que é colocado ali em relação às notificações, à prevenção, aos formulários, é tudo muito referenciado para poder formar essa rede, que é o que a gente chama da rede de atenção à saúde. Então, o que acontece? Alguma dessas atribuições tem que ter esse olhar, essa assistência do profissional de nível superior, porque é ele que responde, né, com o seu registro por essa possível consequência ou por essa ação, né? Então, aqui é só para poder respaldar na lei, né, que esse profissional ele não tem autonomia
científica, digamos assim, para responder por determinadas demandas dentro do escopo, né, da vigilância em saúde. Certo? Então, no parágrafo terceiro, vem dizendo, né, o agente de combate às endemias poderá participar mediante treinamento adequado da execução, da coordenação ou da supervisão das ações de vigilância epidemiológica e ambiental, mas sempre aí assistido por um profissional de nível superior. Seguidamente, tem aí então esse esquema trazendo quais seriam essas atividades, né? E de uma forma bem geral, atividades como, por exemplo, vacinação animal, coleta de material biológico, né, direto aí, animais, serpentes, escorpiões, alguns insetos que causam doenças, né, principalmente se esses animais estiverem vivos, mais ainda se estiverem vivos. Mas ainda que mortos, essa questão dessa coleta, do acondicionamento, do recebimento, sempre tem que ser respondido por um profissional de nível superior. A investigação diagnóstica laboratorial também, né? Alguns dos agentes de combate às endemias, ele tem a atribuição de trabalhar no laboratório da vigilância, porém ele não tem autonomia de diagnóstico, isso aí normalmente é atribuído a um biólogo, um farmacêutico, a quem está na coordenação. A questão da necrópsia de animais e essa realização do planejamento como um todo das atividades em saúde, né? Essa questão da organização, do combate à propagação, da formulação das informações, não é atribuição dele, é atribuição dele, né, nesse cargo, porém não é atribuição individual, não é atribuição sozinho. Ele precisa fazer, em resumo, ele precisa fazer todas essas atribuições, sempre condicionados e atrelando-se a outros profissionais e respondendo da sua coordenação direta. Quase findando essa parte teórica, e não menos importante, nós temos aqui, muito importante nessa lei, não menos importante do que as atribuições individuais, são as atividades conjuntas, né? As chamadas atividades integradas dos dois cargos, tá? Então, é preciso trabalhar com um coleguinha de comunidade de saúde para poder desenvolver um contato maior com a comunidade, porque é ele que conhece as famílias, é ele que conhece a realidade dos territórios, né? Então, desenvolve-se mobilizações sociais por meio da educação popular em saúde dentro de uma área geográfica. O que acontece? De uma forma prática, a educação em saúde ela fica muito atrelada ao cargo do agente de combate às endemias. Ele está mais corresponsável por essa questão do divulgar o acesso a informações e trazer as informações com relação à prevenção e controle, lembra? Porém, ele não consegue fazer isso em um território sem a ajuda do ACS, né? Do agente comunitário, que conhece aquele território, que conhece a realidade daquele território. Então é isso que acontece. Essas atividades integradas, quando se trata de educação popular para alcance de uma comunidade específica, ela sempre tem que estar sendo articulada, trabalhar em conjunto com a unidade básica de saúde e que é esse coleguinha que vai acompanhar, que vai mediar isso comigo, para quem está fazendo aí, né, para o agente de combate às endemias, é o agente de comunitário de saúde, certo? Ainda neste artigo 4º é pautado que deverão ser observadas as ações de segurança e de saúde do trabalhador, já estava dizendo isso para vocês, né? Notadamente com o uso de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e a realização dos exames de saúde ocupacional, na execução das atividades dos agentes de ambos os cargos, certo? Quais são essas atividades integradas, atividades em conjuntos? Basicamente, nós temos aí 4 atividades, tá? 4 atribuições. A primeira, esse resumo da educação em saúde, né? Essa questão da orientação da comunidade quanto à adoção de medidas simples de manejo ambiental para controle de vetores, de medidas de proteção individual e coletiva e de outras ações de promoção da saúde, para a prevenção de doenças infecciosas ou nozes, tratamento de transmissão vetorial e agravos causados por animais peçonhentos. Ponto. Como é que eu posso resumir essa grande atribuição aqui? A orientação da comunidade, foi o que eu falei anteriormente,
quando precisa ser em conjunto, quando precisa ser uma educação em saúde voltada para um território específico, eu tenho que fazer com a ajuda da unidade básica de saúde, certo? Segundo, planejamento na programação e no desenvolvimento das atividades de vigilância em saúde, de forma articulada com as equipes de saúde da família. Então, o calendário da vigilância ele tem que estar sendo colocado dentro da unidade básica de saúde. A unidade ela tem que estar aberta também, né, a receber esse calendário externo para haver aí uma rede de articulação, uma rede de atenção integrada, né? E essa ponte é feita justamente, por incrível que pareça, com esses profissionais que estão ali na base, os dois agentes, né? Agente comunitário de Bom, a identificação e o encaminhamento para a unidade de saúde de referência de situações que relacionadas a fatores ambientais interferem no curso de doenças. Então, isso já também está colocado nas atribuições individuais, né? Então, tanto para o agente comunitário quanto para o agente de endemias, a gente tem aí essa questão de, em casos de situações em que, digamos que ultrapassa a autonomia desse cargo, né? O poder de decisão que ele tem que encaminhar isso para o seu superior direto, né? E aí, normalmente, determinando para a questão da vigilância, no caso do agente de combate às endemias, e unidade de saúde da família, no caso dos agentes comunitários de saúde. A realização de campanhas ou de mutirões para o combate à transmissão de doenças infecciosas e outros agravos. Então, essa questão da articulação, né? Para fazer aí de campanhas, principalmente quando está acontecendo alguma situação de surto ou epidemia, e, claro, sempre observando a demanda dos territórios, sempre realização em conjunto dos dois cargos, certo? Bom, nós estamos quase finalizando mesmo agora, e seguindo ainda de muita importância na lei, nós temos aqui no parágrafo 5º, né? Tem-se algo muito importante, uma informação importante, que é, a cada 2 anos, os agentes comunitários e também os agentes de combate às endemias passa por um curso de aperfeiçoamento, né? Que no caso, para quem já está presente, é um curso também de atualização, seguidamente de importância aí para os seus estudos, né? Entender isso aqui para o concurso é importante, porque tem o curso de preparação, que é um curso que a pessoa faz no mínimo de 40 horas, também está lá nessa legislação, né? Como segue no artigo 7º, que aborda essa questão de ter concluído esse aproveitamento. Normalmente, esse curso ele é fornecido pela própria vigilância, pela própria Secretaria de Saúde, em conjunto com a banca, que é o que vai acontecer aqui neste concurso de conquista. Mas, para além desse, a cada 2 anos, a pessoa que já está em posse do cargo, ela também faz curso de reciclagem, né? Que é chamado de curso de reciclagem, que são os cursos de aperfeiçoamento, certo? Isso tudo está discriminado nessa lei Ruth Brilhante. E agora, gente, para a gente poder, de forma brilhante, né, fazer com que a gente acerte todas as questões na prova com relação a esta legislação, nós vamos partir para 8 questões, tá? Eu vou tentar ser um pouco mais breve, já passando o gabarito para vocês, explicando o porquê que não é, e a gente encerra nosso momento, certo? Gente, essas questões aqui foram dos últimos concursos da banca, tá? Da EDCAP. O gabarito está ao final do material resumo para vocês, tá? Depois está conferindo. Então, primeira questão, EDCAP em Reduto, Minas Gerais, 2024. Conforme estabelecido na Lei Federal 11.350 de 2006, o agente comunitário de saúde deve atender determinados requisitos para o exercício de suas atividades. Dentre eles estão residir na área da comunidade em que atuar, desde a atuação da publicação do edital do processo seletivo público. 2. Ter concluído com aproveitamento o curso de formação inicial com carga horária mínima de 120 horas.
E 3, ter concluído o curso superior, tá? Então, aqui, gente, de cara, nós já vimos. Dar uma sumidinha aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, o que acontece? Aqui a gente já tem somente a primeira. Ela tá certa. Por quê? Porque os outros itens, tanto o item 2, tá? Quanto o item 3, ele fala sobre. Deixa eu colocar aqui. Sobre ter a necessidade de acompanhamento, né, de mais de 40 horas, um curso de 120, que não é o que a lei pede. A lei no artigo 7º ela fala justamente de uma carga horária mínima de 40 horas, mas isso vai depender da secretaria, do alcance da secretaria. Pode ser que ela queira realmente uma carga horária dessa, mas a lei preconiza que seja no mínimo 40 horas. E também ter concluído o nível superior, o ensino superior. E não é, a gente sabe que não é verdade, porque a necessidade é que seja cargo de nível médio, certo? Então, a legislação aqui, somente a primeira está certa, letra A é a nossa alternativa correta, certo? Vamos lá seguir? Opa! Bom, na segunda questão, vamos lá, né, fazer a leitura. IDECAP de reduto, de acordo com a Lei Federal número 11.350 de 2006, no modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, são consideradas atividades típicas do agente comunitário de saúde em sua área geográfica de atuação a realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento. Primeiro, da criança, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua altura. 2. Da pessoa em sofrimento psíquico. 3. Da pessoa com sinais ou sintomas de alteração ou cavidade bucal. E aí, nessa segunda alternativa, nós temos a letra A, tá? 1, 2 e 3 estão corretos. Por quê? Todas essas atribuições aqui colocadas, né, de atendimento, de acolhimento domiciliar da criança, da pessoa em sofrimento e da pessoa com sinais de sintomas, estão lá nos incisos, inclusive dentro dessa atribuição geral que eu comentei com vocês, nós temos algumas especificações e algumas ordens de prioridade, como pede essa lei, tá? Eu recomendo que você faça uma leiturazinha, principalmente para quem vai fazer para agente comunitário de saúde a respeito disso, certo? Para que possa internalizar melhor essa questão, né? Mas aqui, mesmo você sem conhecimento dessas especificidades aí, com relação à ordem de prioridade, dá para perceber que todas elas, né, estão inclusas dentro da atenção. Afinal, a atenção é para a atenção da residência é para todos da família. Então, todos aqui, né, precisam desse cuidado, desse acolhimento e desse acompanhamento pelos ACS, certo? Terceira questão, nós temos o seguinte. Prefeitura de Reduto novamente. Conforme estabelecido na Lei 11.350 de 2006, os planos de carreira dos agentes comunitários de saúde deverão obedecer a algumas diretrizes, dentre elas: primeiro, remuneração paritária dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. 2. Definição de metas dos serviços e das equipes. 3. Estabelecimento de critérios de progressão e promoção, certo? Aqui também, gente, todos estão corretos, tá? Essa questão da remuneração paritária aí é remuneração que vem com recursos destinados da União e recursos destinados ou do Estado ou do município, tá? Se o município não tiver condições alguma de pagar, o Estado tem que assumir, para poder garantir o piso desse profissional, certo? Então, aqui nós temos essa questão da remuneração paritária para garantir o piso dos dois cargos no item 1. O item 2, a definição de metas dos serviços das equipes, tá? São diretrizes aí que está na lei. E o estabelecimento de critérios de progressão e promoção relacionados principalmente ao aproveitamento de outros profissionais da saúde,
essa questão dos cursos, né, da validação dos cursos de aperfeiçoamento a cada 2 anos e do curso de formação inicial, que é preciso ser feito, certo? Então, aqui a letra D é a alternativa correta. Vamos para a questão 4. IDECAP, Prefeitura de Reduto, a mesma coisa, tá? Em Minas, neste ano, de acordo com a Lei Federal 11.350, de 2006, os cursos de aperfeiçoamento para os agentes comunitários de saúde deverão ser realizados: letra a cada 1 ano, letra B, a cada 6 meses, letra C, a cada, enunciado, 2 anos, e letra D, 5 anos, tá? E aí a gente já sabe, a gente já viu que tá lá na lei, que é aqui a letra C, a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, como tá lá no artigo 6º, né? Falando, a cada 2 anos o profissional precisa passar por uma reciclagem, que a gente chama, que é um curso de aperfeiçoamento, certo? Aqui tá super tranquilo. Gente, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, tá? Essa banca, nos últimos anos, ela tem usado apenas 4 alternativas, certo? Só que em Conquista, o edital, ele preconiza 5 alternativas e apenas uma correta. Mas isso vai depender do que cada edital e do que o município pede, certo? Quinta questão, nós temos aí uma questão grandona, né? Vamos aqui ler com calma. Prefeitura de Serra, no Espírito Santo, da IDECAP, este ano também. De acordo com a Lei Federal 11.350 de 2006, lembrando que pode falar Lei Ruth Brilhante, no modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, desde que o agente comunitário de saúde tenha concluído o curso técnico e tenha disponíveis e tenha concluído o curso técnico e tenha disponíveis os equipamentos adequados, são atividades do agente em sua área geográfica de atuação, assistida por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe. Primeiro, aferição da pressão arterial durante a visita domiciliar em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência. 2. A medição de glicemia capilar durante a visita domiciliar em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência. E 3. A aferição de temperatura axilar durante a visita domiciliar em caráter excepcional, com o devido encaminhamento do paciente quando necessário para a unidade de assistência de referência, a unidade de saúde de referência. É correto que se afirma em letra A, apenas 1 está correta? 1 apenas. Letra B, 1, 2 e 3. Letra C, 2 e 3 apenas. E letra D, 3 apenas. E aqui, gente, é possível a gente perceber que a letra B, com todas as alternativas corretas, aqui é o nosso gabarito, certo? Está correta. Por quê? Porque se a gente for ver lá nas especificações das atribuições dos agentes, atribuições específicas, a gente colocou lá no quadro, se você for conferir, tem falando, eu comentei sobre isso, né? Claro que em caráter excepcional, ou seja, numa situação, digamos, emergente, ele, como profissional de saúde, tem por obrigatoriedade fazer esse processo, certo? Então, aqui, letra B é o nosso gabarito. Outra coisa importante, também não é bom seguir por essa linha, mas a IDECAP costuma gostar de aproveitar todas como correto, né? Então, é bom dar atenção sobre isso. Na dúvida, marque a maioria da quantidade que pode ser que você acerte, caso for aí fazer a tentativa de um chute, né? De não saber. Questão 6. Vamos lá. IDECAP, município de Reduto, em Minas, este ano também. A Lei Federal 11.350 de 2006 apresenta as atividades típicas do agente de combate às endemias, dentre outras providências. Assinale a alternativa que apresenta uma atividade dos agentes de combate às endemias, ou seja, uma alternativa específica, uma atribuição específica, cuja sua participação é condicionada à presença de um profissional de nível superior à estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental e de atenção básica. Letra A. Então, onde é que precisa desse nível superior, desse acompanhamento do profissional direto, né? Normalmente, como eu falei, é a coordenação. Na necrópsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonose de relevância para a saúde pública,
auxiliando na coleta e no encaminhamento de amostras laboratoriais. B. Na realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatório de doenças. Letra C. Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde. Letra D. Realização de ações de prevenção e de controle de doenças e agravos à saúde em interação com o agente comunitário de saúde e a equipe de atenção básica. Então, aqui também, notavelmente, é possível perceber que a letra A, que é a letra correta, tá? Que é o nosso gabarito. Porque em uma situação em que eu tenho que ter coleta de material biológico, a conservação, né? Eu tenho que ter acompanhamento de profissional de nível superior para isso. Normalmente aqui, inclusive, né, coleta de material biológico de animais, quem é responsável são os biólogos da saúde, certo? Então, a letra B é uma atribuição específica dele já, né, de autonomia. A letra C também. E a letra D, inclusive, é uma atribuição em conjunto com, com os ACs, né? Uma realização de ações em conjuntos, ou seja, ações integradas, atribuições articuladas, certo? Questão 7. Essa questão 7 é interessante, gente, que na verdade ela foi cobrada aí dentro da parte de legislação básica nesse município de Serra, tá? Então uma questão que ela faz uma correlação com as leis orgânicas e com as questões administrativas, certo? Mas aí eu trouxe, né, porque eu achei importante falar essa dica para vocês. Questão 7. Prefeitura de Serra. De acordo com a Lei Federal nº 350 de 2006, a contratação de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades que atendem aos princípios. Então, aqui está falando de princípios administrativos, tá? Aqui está falando de outra questão, de outras coisas. Mas aí, o que eu achei importante falar aqui sobre isso? Nós temos um macete para falar sobre os princípios administrativos, né? Esses aqui que estão distribuídos nas alternativas são princípios da administração pública. E aí, a sigla LIMP é uma sigla que mostra muito bem quais são esses princípios, né? Então, nós temos o princípio da legalidade na administração pública, nós temos o princípio da impessoalidade, nós temos o princípio da moralidade, nós temos o princípio da publicidade e da eficiência, tá? E aí ele botou aqui de forma aleatória, para a gente poder identificar quais são esses princípios, mas aqui já na ordem desse macete, essa palavrinha limpa, nós temos aqui a letra D, tá? Então, os princípios da administração pública, você também precisa estudar para a prova, por isso que eu não quis perder a questão. Eu achei super interessante que ele fez essa relação aí com os princípios da administração pública. E, por fim, a questão 8, a questão de verdadeiro ou falso. A banca também gosta muito desse tipo de questão, tá? Nossa última questão de agora. Nós temos o seguinte. Prefeitura de Serra, no Espírito Santo. Registre V para verdadeiro e F para falso nas alternativas abaixo, no que se refere à Lei Federal número 11.350 de 2006. Então, primeiro, parêntese, o agente de combate às endemias poderá participar mediante treinamento adequado de execução, da coordenação ou da supervisão das ações de vigilância epidemiológica, tá? Então, aqui, gente, é verdadeiro esse primeiro quadrante, esse primeiro tracinho. Segundo, o agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias realizarão atividades de forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais por meio de educação popular e saúde dentro de sua área geográfica de atuação. Verdadeiro também é uma das atribuições integradas, articuladas dos dois cargos. E o último tem o desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde
é considerada uma atividade típica do agente de combate às endemias em sua área geográfica de atuação. Assinale a alternativa correta. Essa é falsa, tá? Esse desenvolvimento de ações educativas e mobilização da comunidade é uma atribuição do agente de combate ao do agente comunitário de saúde, não do agente de combate às endemias. Essa questão de território, né, de falar de geografia, de mapas de território, é relacionada a quem trabalha para referenciar a unidade de saúde, a unidade básica de saúde. Então, que ele fez uma pegadinha trocando, tá? Mas tenha cuidado com essas questões do carro, lê direitinho. Aqui a letra D é o gabarito dessa questão, certo? E a gente finaliza então esta aula com essas últimas questões promovidas pela banca. Espero que você consiga ter assertividade neste concurso de conquista, tá? Muito obrigada. Inscreva-se no canal Biociências, você encontra lá mais outras aulas referentes à saúde. Ative as notificações, quem sabe tem surpresas por aí. Abraço!